A Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 9, a partir do versículo 6. Lícitos, diz assim: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus, que em vós, graças a Deus, pelo seu dom inefável. Graças a Deus pelo seu dom infalível. Esse texto, ele tem uma carga teológica muito pesada. A base argumentativa de Paulo, ela é muito ampla, e ele estava falando para um grupo de pessoas escrevendo para um grupo de pessoas que estava exaustivamente instruído sobre o assunto. Então, cada versículo aqui dá margem para uma explanação enorme. Mas o contexto histórico, quando ele manda essa carta à cidade de Corinto, hoje Corinto ainda na atual Grécia, que tem, eu acredito que é a maior obra humana, fluvial, naval da humanidade. Aí você fala, mas tem o Canal do Panamá, extremamente moderno, feita com tecnologias relativamente atuais, mas o Canal de Corinto, aqueles quilômetros cortados em rocha na mão, que até hoje passa navios de cruzeiro e tantos outros, e que fazia de Corinto a cidade mais rica do mundo naquela época, e ainda hoje é um local de um poder econômico inexplicável, além de todas as belezas que tem por causa do Mediterrâneo. Existe um estreito no Mediterrâneo, que você chega até o porto de um lado de Corinto, e aí as cargas eram descidas de navios, transportadas por um caminho aí de alguns quilômetros, e levadas para outros navios no outro lado da ilha. Por quê? Porque contornar aquele pedaço do mar para chegar nas outras
localidades das ilhas gregas, era, para aqueles dias e ainda hoje, é uma rota evitada a todo custo. Grandes cruzeiros fazem aquele tour, né, próximo ao litoral, mas quando chega nessa região, distanciam totalmente, porque é um local incontrolável devido ao vento, o tipo de onda, o tipo de pedra, a maré que é complicada. Então, com o tempo, esse transporte, aonde se tornou um porto, fez Corinto se tornar muito rica e ser o local aonde reunia gente do mundo todo. Qualquer pessoa, qualquer nação do mundo conhecido da época que você quisesse, tinha alguém que habitava em Corinto por causa da estratégia comercial. Foi quando resolveram fazer essa obra, rachando a ilha Cleider ao meio, com ferramentas arcaicas daquelas, para que pudesse atravessar os barcos em vez de descarregar e carregar novamente. Então, procurem fotos, estudem, leiam, vocês vão ficar encantados com tamanha obra. Então, Paulo ele escreve a Corinto, porque ele estava fazendo uma coleta de donativos para a cidade de Jerusalém. Paulo ele estava em Jerusalém, ele é natural de Tarso, por isso Saulo de Tarso. Tarso era uma cidade-estado apenas para heróis de guerra aposentados do Império Romano. Então era um local apenas para quem tinha cidadania romana, ou romano, ou de cidadania romana, e que tenha se destacado em algum tipo de bravura a favor de César, a favor de Roma. Então o pai de Saulo, ele era um herói romano, por isso o direito de ter uma residência em um local que seria a nata da sociedade. Então, a questão cultural, econômica, por isso Saulo ter toda a bagagem intelectual que ele tinha e a capacidade de influência em todos os segmentos. Paulo ele era importante para os fariseus. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era filho de Simeão, aquele fariseu, sacerdote fariseu que consagrou Jesus, que viveu para receber Jesus e apresentá-lo diante de Deus. Então, Gamaliel, sendo fariseu de fariseus e sendo mestre em excelência, ter um pupilo, aquilo significa que o pai de Saulo deva de ter gasto uma fortuna para que ele pudesse ter a oportunidade de ser educado aos pés de Gamaliel. Por isso, entre os romanos, ele era um oficial, entre os judeus, ele era um fariseu de fariseu, ele era uma autoridade religiosa inquestionável, e entre a sociedade, ele era temido, porque ele tinha respaldo militar da maior potência do mundo, e ele era ponta de lança, ele era, vamos colocar aí, a Rotan, né, do sacerdote. O sumo sacerdote tinha uma guarda de elite, e essa guarda de elite, ela se resumia a toda a competência e eficácia de Saulo de Tarso. Então, Saulo de Tarso não era, de longe, um homem comum, uma pessoa comum em nenhum dos sentidos, intelectualmente superior, fisicamente preparado, militarmente, estrategicamente uma máquina, religiosamente um dedicado. Então,
era uma pessoa que converter aquele homem, irmãos, vencer as suas fortalezas mentais, as suas garantias existenciais, era algo impossível. Ele sai de Jerusalém com autorização do Sinédrio, com autorização dos sacerdotes, do sumo sacerdote, para ir até Damasco e prender alguns cristãos que lá reuniam. Torturá-los, matá-los, descobrir. A ideia era descobrir aonde estavam os apóstolos para poder findar aquele movimento. E no caminho, Cristo aparece a ele com uma grande luz, tão forte, tão intensa que o cegou. Porém, ninguém que estava com ele viu nada disso, ou ouviu qualquer coisa que seja. Ele cai do cavalo, ele fica cego, e uma voz fala com ele claramente: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala, provavelmente Paulo pensou, né? Saulo pensou e falou assim: o senhor deve ter um equívoco, porque não existe ninguém mais zeloso pelo Senhor do que eu. Ele fala: nunca te persegui, Senhor. Ele fala: persegue. Quando você persegue a minha igreja, você está me perseguindo. Um sinal que não dava para refutá-lo com argumentos, com filosofias, com sofias. E Paulo era tão intelectualmente capaz que ele fala no Areópago de Atenas, durante dias seguidos, para os maiores filósofos do mundo da época. E depois de terminar a sua explanação sobre o Deus desconhecido, ele é aplaudido incessantemente por horas por aquela plateia. Então, a capacidade argumentativa, a retórica, as convicções mentais de Paulo eram muito fortes, mas nada do que uma boa luz, uma voz do nada e uma boa queda para poder colocar o homem no seu devido lugar. Ficou cego, foi arrastado pelas mãos, conduzido, teve que aprender a esperar o tempo certo. Depois que ele é restaurado os seus olhos, ele é levado até Jerusalém para conhecer os apóstolos. E ninguém queria receber Paulo, porque entendia que podia ser uma estratégia para aprisionar os apóstolos, e se prendesse os apóstolos ou matasse naquele momento, o movimento perderia a força, perderia as referências. Então ninguém queria recebê-lo. É quando entra Barnabé na questão. Um homem riquíssimo, de muitas posses, um dos diáconos constituídos para zelar da igreja em Jerusalém, de uma autoridade inquestionável, de uma fé inabalável e de uma responsabilidade grandiosíssima. Ele adota Paulo, ele compra a briga de Paulo, o traz para perto de si e o protege de todos os ataques. Paulo se situa em tudo aquilo, mas ele não estava convicto de nada acerca do cristianismo, a não ser
a visão que ele teve. Ele não questionava Cristo, porque ele o viu. Mas a mensagem dos apóstolos, ele não corroborava. Ele não compreendia, ele não entendia, ele não acompanhou o ministério de Cristo. Então, ele é batizado para cumprir as ordenanças e se retira para a Arábia durante 14 anos. Nesse período, ele foi rever todo o seu conhecimento e comparar a mensagem dos apóstolos com o conhecimento que ele tinha da Torá e com aquilo que ele já sabia. E nesses 14 anos, além das revelações que Paulo teve, eu acredito que a pessoa mais próxima do que foi o ministério de Moisés no Antigo Testamento, no Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo. Ele volta pronto para quebrar qualquer argumento, para quebrar qualquer resistência, para enfrentar qualquer adversidade, pronto para morrer pela mensagem do Evangelho. Ele volta a Jerusalém, e depois ele vai para Antioquia, e lá ele recebe Pedro. Pedro está lá com eles, maravilhado com Paulo, com o conhecimento, porque agora, novamente em meio ao movimento, tem alguém com profundidade intelectual à altura de Cristo. Pesado, né? Alguém com capacidade argumentativa e com experiências de poder de Deus, que claro que não substituía, mas que gerava uma credibilidade intelectual inquestionável. Paulo está extasiado com Paulo e a equipe que estava se formando ao redor dele. Entre ela estava Timóteo, Tito, Filemão, estava Silas, e estava o amado, detalhista, minucioso e eficaz Lucas, o médico amado. Uma equipe até então inimaginável, nenhum era judeu. Timóteo era filho de mãe judia com pai grego, o restante eram todos gentios. Pedro ficou encantado de ver homens tão capazes, tão preparados, que em Jerusalém não tinha ninguém com aquela capacidade. Existiam fanáticos religiosos, existiam pessoas que criam até morrer em uma fé, mas que não eram capazes de argumentar sobre ela. Agora, Paulo levanta um time que era impossível ser vencido de forma argumentativa. Paulo então chega à conclusão que Jerusalém não era para ele, e que ele precisava levar a mensagem aos gentios. Nessa jornada de Paulo, que ela durou décadas, ele não mais voltou a Jerusalém. Paulo voltou de Jerusalém quando foi preso e mandado para Roma para ser executado. E ele vai abrindo igrejas em toda a Macedônia. Várias cidades, inclusive, a maioria dessas cidades, é a região onde seria a Grécia e a Turquia hoje, a grande Turquia, né? Um vasto território. E ele vai estabelecendo as igrejas e deixando estruturas muito fortes. Jerusalém sucumbiu
mais uma vez ao pecado. E Jerusalém foi atacada, assim como Jesus disse que o templo seria destruído novamente, que em 3 dias, falando da sua morte e ressurreição, mas também se referindo ao ataque de Tito a Jerusalém. Há relatos que falam que quando o exército de Tito atacou Jerusalém, porque os zelotes não paravam de se rebelar, da onde tinha um dos apóstolos, Simão o Zelote, que fazia parte desse grupo terrorista, colocar assim, e também era parte desses zelotes, nada mais, nada menos do que Jesus Barrabás. Sabiam que Barrabás chamava Jesus também? Jesus ou Barrabás. Por isso perguntaram, querem que o solte ou a Barrabás? Querem Jesus o Nazareno ou Jesus o Barrabás? E o povo gritou, solte-nos Barrabás. Então, naquele contexto, e a insubmissão de Jerusalém, Tito ordenou, que era o imperador dos dias, um ataque fulminante em Israel, em Jerusalém. E há relatos, Josefo nos narra que o sangue correu a 20 centímetros nas ruas de Jerusalém, porque foram executados mulheres, homens, crianças, animais, foram sangrados e virou um caos. Juntamente com esse caos e a diáspora da igreja, porque as pessoas que estavam reunidas lá há mais de 2 anos tiveram que fugir de Jerusalém e de levar o evangelho a toda criatura. Nesse contexto, as capacidades econômicas, de gestão, de equilíbrio social foram executadas. Sociedade vive, irmãos, embasadas em pouquíssimas colunas. Para cada 1000 pessoas, existe uma que sustenta elas. Se aquela pessoa cair, complica a vida de 1000 pessoas que estão abaixo delas. Então, existem homens, existem mulheres que fazem toda a diferença no meio social. Essas pessoas foram mortas. E as pessoas não conseguiam se reorganizar, se reerguer novamente, economicamente, e com isso houve fome, houve doença, e o desespero tomou conta de Jerusalém. Na história dos hebreus, narrada por Josefo, tem um relato dele, que diz que a fome em Jerusalém chegou em tal ponto, e devido a uma seca horrorosa que durou 3 anos, 3 anos e meio, que a fome tomou conta da cidade e do campo. Então, as pessoas, para não perderem tudo o que tinha, vendiam as suas propriedades no campo, matavam os animais, preparavam essa carne para poder aguentar vários dias e iam para a cidade. E Jerusalém se tornou uma terra de devastidão, de destruição tão grande, que a loucura tomou conta da sociedade. E as autoridades perderam o propósito. E aqueles que deveriam servir e proteger a sociedade passaram a ser os maiores bandidos, os maiores criminosos, porque eles usavam a força da lei para extorquir e para roubar, para comer. Tem um relato que fala de uma mulher que ficou viúva, perdeu todas as coisas, e indo para Jerusalém, ela foi saqueada tantas vezes pelas autoridades e roubada, que ela passou fome, e ela tinha uma criança pequena, e ela estava morrendo de fome, enlouquecida pela criança que não parava de chorar. Então ela matou a própria criança
esquartejou, o preparou e fez uma sopa, fez um guisado de comida com a própria criança. E quando viram a fumaça novamente saindo da casa dela, e falaram, tem comida. E o cheiro do guisado, imaginaram que ela tinha algo que estava escondido, então foram para lá para roubar a comida. E quando chegaram, ela falou, venham, hoje vocês são meus convidados. E quando abriram a vasilha, estava a criança, as partes da criança cozidas para comer. E saíram dando vômitos e caminhando. E a situação de Jerusalém ficou dessa forma durante anos. Mas em todo esse contexto, existia um oásis intocável dentro de Jerusalém. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, sabendo disso, ele manda uma carta a todas as igrejas que ele havia abrido. E ele estava preso em Tessália. Ele estava preso e ele manda uma carta a toda a igreja da Macedônia. E entre elas também a Corinto. E fala, reúnam o melhor que vocês têm, de alimento, de recursos, e eu vou mandar uma equipe que vai recolher. Paulo, irmãos, ele era de dentro do presídio, ele comandava o esquema. Ele fala, vão recolher, e eles vão levar para os irmãos em Jerusalém, para os apóstolos. Porque nada do que estamos fazendo aqui sobreviverá sem a autoridade e a referência deles. E Paulo, nesse momento, fala com a igreja de Corinto sobre essa coleta. Por quê? Porque a igreja de Corinto, ela era intensa, mas ela também, ela era infantil. Ela tinha pessoas, a igreja ela tinha senhores e escravos no mesmo ambiente. Ela tinha os mais ricos do mundo na época, como também os mais pobres. Então ia fazer a Santa Ceia, que era na verdade um banquete. Havia separação dentro da igreja. Então tinha o lado dos ricos, que é onde os pobres não podiam estar, e os servos não podiam também comer com os senhores. E às vezes os servos que estavam dentro da igreja primeiro tinham que servir os senhores para depois ir tomar a própria ceia. E Paulo, ele manda uma carta a eles e falando, olha, não envergonhem os meus mensageiros. E aí ele fala daquilo que destruía Corinto, a sua avareza, a sua arrogância, soberba e incapacidade de reconhecer de fato o quão dependente eles eram de Deus. Então, Paulo escreve 2 cartas enormes a Corinto. E ele fala para ele, olha, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Então, as cartas são de repreensões, continuamente ele está repreendendo. E nesse texto ele deixa algumas coisas que são extremamente importantes para a igreja. Ele fala, olha, não por necessidade, nem com tristeza, mas com alegria. Quem dá a semente para plantar, ele é poderoso para poder abundar vocês infinitamente mais.
Mas mais do que uma contribuição, é uma resposta de Deus à igreja. Então eu não quero donativos, eu não quero que vocês mandem coisas que firam o nome de Deus, que entristeçam o nome de Deus, ou que gere dificuldades espirituais a mais do que aquele povo já está sofrendo, do que eles estão vivendo. Então, ele fala para eles sobre a conduta, a forma deles responderem ao chamado divino. Aqui Paulo estava fazendo uma coleta, porque as igrejas estavam em desobediência às suas responsabilidades. Uma igreja, ela tem alguns objetivos. Pastor, o primeiro dela é religioso. Essa é a forma doentia que foi colocada às igrejas em meio à sociedade. Religião, irmãos, significa que há um compromisso com um dogma, que há um compromisso com uma coisa temporal, com argumentações humanas. Fé exige um alvo concreto. Ninguém tem fé sendo religioso. Religioso tem fé? Religioso tem compromissos com atitudes e comportamentos que são dogmas humanos exigidos para que as pessoas se cumpram. Mas o religioso, ele não consegue ouvir Deus. Ele não consegue ter discernimento do certo e do errado. Ele caminha sem questionar um caminho estabelecido por homens. E isso é muito perigoso. Paulo, ele ia numa sinagoga, ensinava acerca de Cristo. Se ele não fosse recebido pela sinagoga, ele procurava uma casa que ele alugava e começava a ensinar grupos de pessoas acerca de vários assuntos, inclusive acerca da fé ao Deus desconhecido, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e de Cristo, o Filho morto e ressuscitado. Qual a importância disso para nós? Como que a igreja era um oásis no meio daquela matança? Princípios. É muito fácil dar a nossa opinião acerca das coisas. Eu acho isso, eu penso assim, eu imagino dessa forma. Eu faria melhor, eu faria diferente. E aí está a questão, Zé Minas. Porque quando alguém começa a questionar algo certo que está sendo feito, se essa responsabilidade for transferida para ela, aquilo a qual ele critica deixa de existir. Não, mas eu faço melhor. Não faz. Porque uma igreja, ela não é fruto de esforço humano. Ela não é fruto de inteligência. Todas essas coisas precisam estar dentro dela. Mas o que move uma igreja não é isso.
Sabe aonde essa igreja começou? Dentro da minha casa. Não foi, Maurício? Nós éramos quantas pessoas? Umas 6? Esses meninos enjoados já tinha? Já estava? Já existia, né? Mas já veio no início, né? Já nasceu os dois no espaço de um ano. Já, quase irmão gêmeo, não é? Estavam lá. Nesse período, Fernando já sumiu, Fabrício já fez coisa do arco da velha, eu acredito. Já foi, já voltou. São 20 anos. São 20 anos não. Daí no mínimo 25 anos. Depois passamos para a garagem. E você fala, pastor, mas por que dessa forma? Irmãos, eu preferiria que fosse mais fácil. Eu preferiria que fosse assim, sabe, tinha umas coisas mais sei lá, menos travadas, menos angustiantes. Passamos para, pastor, mas por quê? Por simplicidade, por incapacidade, por falta de conhecimento, por falta de capacidade? Irmãos, eu nunca fui uma pessoa comum. Eu nunca dependi de ninguém para nada. Desde pequenininho, Maurício me conhece desde pequeno, eles todos eram implicados comigo, porque o que era meu, e não tinha esse tipo de conversa com enjoado, e não dependia de ninguém. Pequenininho, 8 anos, 9 anos de idade, eu sempre tive minhas coisas, eu sabia o que eu queria. Se anular, irmãos, em obediência é a coisa mais difícil que existe. Você vê o inferior, que é isso, pastor? Sim, o inferior, o incapaz, o feio, o fedido, o fracassado, zombar na sua cara, em cima daquilo que Deus te usou para poder melhorar a vida dele. Você fala assim, Senhor, são tantas as possibilidades, eu posso dar uma enxadada nesse desgraçado, eu posso dar uma facãozada, eu posso dar um tiro, eu posso dar um cacete bem dado, eu tenho até gente que eu posso chamar para fazer isso por mim, e eu ter que suportar essa ameba, esse inútil, essa vagabunda fazer isso. E o Senhor fala assim, uma igreja não nasce, ela não existe porque pessoas se reúnem. Uma igreja, ela precisa de essência, ela precisa ser regada com renúncia, com lágrimas, com vergonhas, com perseguições. A igreja, ela é minha ou ela é do mundo? E se ela é minha, eu preciso de gente que suporte o que for necessário por amor a mim. E isso, irmãos, tem uma vida. Algumas pessoas que convivem perto de mim sabem as coisas que eu já impedi de vir para a igreja, materiais. A Regina estava falando de fazer a igreja, de concluir, de terminar. Mais ou menos uns 2 anos, uma pessoa esteve aqui e ela me falou, pastor, me autoriza, qual que é o projeto? Não vou te dizer.
Me dê o projeto. Não. Porque ela não pode ser construída com o seu dinheiro, com o tipo de dinheiro que você tem. Pastor, não existe isso. Deixa eu fazer uma proposta, comprar alguns lotes aqui ao redor, vamos aumentar, fazer um estacionamento. Não. Seu dinheiro entrando, tudo aquilo que somos deixa de existir. Tudo aquilo que eu resisti até agora, que eu impedi de vir até agora para ter a integridade da igreja, para que a igreja seja um local de milagres. Então, irmãos, a nossa jornada não é uma jornada de incompetências, de incapacidade, mas de suportar. O adquirir aqui, o vir para cá, não foi algo comum, simples. A pessoa que deu a maior oferta, que apresentou a maior oferta para adquirirmos isso aqui, a oferta dele veio banhada de sangue. Deus não recebeu a oferta dele. Deus recebeu a vida dele. Ele morreu. Então, o que estamos fazendo é algo que vai além de nós. Eu conheço gente que a convivência com eles pode mudar a vida de qualquer outra pessoa, pelo simples fato de estar no meio de relacionamento. Uma indicação, uma conversa, isso, aquilo outro. Nunca aceitei. Por que, pastor? Não tem necessidade, porque não precisa, pelo contrário. Existem muitos. Mas se nós cedermos a Mamon, se eu ceder a Mamon uma única vez, tudo que foi feito até hoje se perde. Porque Ele pode nos conceder tudo o que Ele quer. E Ele pode tirar a mão e parar de atrapalhar. Parar de causar percas, porque Ele tem esse poder nesse mundo. Ele dá a quem Ele quer e Ele tira de quem Ele quer. A nossa luta é para que o nome do Senhor seja exaltado em todos os sentidos. E para isso significa que você tem que ter tempo para entender fidelidade. Para você amadurecer na sua fé e descobrir quem você é na fila do pão. Você vai ter conflitos, você vai ter angústias, você vai ter desaprovações. Mas eu estou aqui. É doença, é problema, é isso, aquilo outro. É angústia, é necessidade que não cessa, é males que não param. Qual o objetivo? Para que você tenha uma igreja para fazer parte. Igreja. Mas para isso, a Regina estava fazendo uma oração, e eu acredito profundamente na oração dela. Pastor, eu me enriqueci. Deus me enriqueceu e eu quero impor uma prosperidade aqui dentro. Eu não vou receber. Como eu já disse não a tanta gente, você vai ser só mais um. Que o que você adquiriu não vai ser bem-vindo. Algumas pessoas ficam contrariadas. Algumas já ficaram muito revoltadas e me denigrem de várias formas, porque vieram trazer uma oferta e eu não recebi. Pastor, eu quero devolver o meu dízimo. Não recebo.
Está cheio de igreja, vai aonde você quiser, devolve, faz o que for. Por que isso, pastor? Se estabelecermos um altar a Mamon aqui dentro, Sandra, para poder termos as coisas que desejamos, ele nunca mais sai. Pode acabar com isso aqui e cada um ir embora para um local. Porque é um mal, Fabrício, que uma vez estabelecido, ele faz parte do DNA daquele grupo. Mas se você quer mudar a sua vida, fazer parte dessa mudança, dessa construção, entenda o princípio da fidelidade. Se você sabe o que precisa fazer e não faz, que argumentos eu posso ter para a sua vida? Me repreende, pastor, dana comigo. O meu papel é te ensinar e julgar os seus comportamentos, aceitando ou rejeitando. Eu tenho autoridade para isso. Nada além disso. Eu cheguei à conclusão que eu não quero, é um direito seu. A porta está aberta. Mas entendam uma coisa. A primeira coisa que funciona de uma forma infalível são dízimos e ofertas. Lute contra isso. E você nunca de fato vai fazer parte daquilo que Deus quer que seja feito. Pastor, o senhor está entendendo? O senhor não está entendendo o tanto que eu estou pobre. Motivo maior para você ser fiel. Pastor, o senhor não está entendendo. É muita coisa que, se eu for pegar, se eu for dizimar o que eu tenho, o que eu preciso, a herança que eu recebi, a coisa que não sei o que, isso é dinheiro demais. Fique com ele para a sua perdição. E todas as maldições atreladas a ele, cumpra o seu papel na sua vida. Isso é uma obra, isso é uma atitude de consciência, de discernimento. A Regina estava falando, Senhor, prospera. Nós estamos orando por isso há muito tempo. Por que eu estou pregando isso hoje? Para que amanhã, quando você tentar ser fiel, você não seja mais aceito. Para a hora que você vir com aquilo que você achou que é tão importante que adquiriu, mas que não passa de algo totalmente dedicado a Mamon, e que se entrar na igreja vai prejudicá-la, eu não vou receber. Você não vai fazer parte disso. E a melhor forma, irmãos, de ser fiel é no pouco. É hoje. Qual o melhor momento para se plantar uma árvore? Qual o melhor momento para se plantar uma árvore, Fernando? Há 20 anos atrás. Porque se você tivesse plantado ela há 20 anos atrás, você teria uma árvore maravilhosa frutificando agora para você. Qual que é o segundo melhor momento para plantar uma árvore? Amanhã, porque hoje você não vai plantar. Amanhã, compre uma árvore e plante ela em algum lugar. Compre uma planta frutífera ou alguma coisa e plante ela em algum lugar. Que ela vai fazer diferença de algum momento, em um determinado instante. Queremos sim, Regina, tudo aquilo que Deus pode nos conceder.
Mas não se engane. A maioria das pessoas que prosperam dentro da igreja se desviam e se corrompem. Não deixe isso acontecer com você. Amém? Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar para tomarmos a nossa ceia.